Você já agiu contra tudo que acredita no momento exato em que mais importava? Já falou algo que traiu alguém que ama? Já ficou em silêncio quando deveria falar? Já negou com palavras ou com comportamento aquilo que no fundo é o mais importante da sua vida? E depois, ficou olhando para si mesmo sem conseguir entender como eu fui capaz disso? A psicologia tem uma resposta, e a Bíblia registrou o caso mais honesto da história humana, com um nome, um pátio, uma fogueira e 3 negações. Nesse vídeo, ciência e escritura vão explicar juntas por que Pedro negou Jesus e por que você faz o mesmo. Vamos lá! Para entender a queda de Pedro, você precisa entender quem ele era antes dela. Pedro não era um discípulo tímido ou inseguro, era o mais vocal, o mais impulsivo, o mais confiante dos 12. Em Mateus 26:33, horas antes da negação, ele disse com convicção: "Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei." Ele não estava mentindo, ele acreditava nisso com tudo que tinha. E aqui está o primeiro dado psicológico importante. Pesquisas em psicologia social mostram que pessoas com alta autoconfiança situacional, aquelas que acreditam genuinamente na própria capacidade, são paradoxalmente mais vulneráveis ao colapso sob pressão extrema. Por que não desenvolveram estratégias de enfrentamento para a possibilidade de falhar? Pedro era esse perfil. Corajoso no mar durante a tempestade, disposto a cortar a orelha do servo no Getsêmani, mas completamente despreparado para a pressão lenta, fria e social do pátio do sumo sacerdote. Isso explica tanto o que você vê em Pedro, quanto o que pode estar sendo, sem perceber. Mas o que acontece no cérebro de alguém quando nega aquilo que mais ama? A neurociência descreve esse momento com uma precisão que vai te surpreender. Razão número 1. Lucas 22 descreve um sequestro neurológico que a neurociência levou séculos para nomear. Lucas 22, 54 a 57, registra: Pedro seguiu Jesus de longe, sentou-se entre os guardas. Uma serva o reconheceu e ele negou: "Mulher, não o conheço." Note o detalhe: Pedro não fugiu quando podia. Ele seguiu, mas de longe. Ficou perto o suficiente para ver, longe o suficiente para negar. Esse comportamento tem nome na psicologia: aproximação-evitação. O padrão de quem quer manter conexão com algo que ao mesmo tempo representa a ameaça. E quando a serva o confrontou, o cérebro de Pedro entrou em modo de sobrevivência. Pesquisas de neuroimagem mostram que ameaças sociais, como ser identificado como inimigo numa multidão hostil, são ativadas pela amígdala com a mesma intensidade que ameaças físicas. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, valores e decisões conscientes, é literalmente sequestrado pelo sistema de medo. Em outras palavras, no momento da negação, Pedro não estava deliberando, estava sobrevivendo. 3 vezes, com um intervalo de tempo suficiente para que o raciocínio voltasse, e o terceiro resultado foi o mesmo, porque o ambiente, a fogueira, os guardas, os acusadores, continuava ativando o sistema de ameaça antes que os valores pudessem falar mais alto. Mas o que torna essa história diferente de qualquer análise psicológica é o que aconteceu no momento exato da terceira negação. E a Bíblia registra um detalhe que nenhum outro evangelista menciona, e que é o centro teológico de toda a história. Lucas 22, 61 registra: "E virando-se o Senhor, olhou para Pedro." Naquele exato momento, depois da terceira negação, Jesus virou-se e olhou para Pedro. Não há registro do que estava naquele olhar. Lucas não descreve raiva, decepção ou julgamento, apenas olhou, e Pedro saiu e chorou amargamente. Tim Keller observou que esse olhar é teologicamente denso demais para ser ignorado. Jesus não disse nada, não apontou o dedo, não confirmou a traição publicamente. O olhar de Jesus para Pedro naquele momento não foi de condenação, foi de conhecimento. Eu sabia, e ainda assim te chamei. E é aqui que a psicologia e a teologia se encontram de forma devastadora. Pesquisadores identificaram que o maior fator de culpa destrutiva não é a consciência do erro, é a percepção de que decepcionou alguém que confiava em você. Pedro não chorou porque tinha medo das consequências, chorou porque aquele olhar lembrou quem ele era para Jesus e quem ele acabara de ser. Mas a história de Pedro não termina no choro do pátio, ela termina numa praia, com uma fogueira e 3 perguntas. A restauração de Pedro não foi apenas perdão,
foi cura cirúrgica da memória traumática. João 1:9 registra que Jesus preparou uma fogueira na praia. Detalhe aparentemente simples, mas teologicamente preciso. A única outra fogueira mencionada nos evangelhos é a do pátio do sumo sacerdote. A mesma palavra grega, antráquia, aparece em ambos os textos. João está sinalizando deliberadamente. Jesus levou Pedro de volta ao ambiente da negação para refazê-lo, e então fez 3 perguntas. Simão, filho de Jonas, tu me amas? 3 vezes, uma para cada negação. A psicologia chama esse processo de reprocessamento de memória traumática. O princípio de que memórias associadas à vergonha e falha precisam ser revisitadas e ressignificadas em ambiente seguro para perderem o poder destrutivo. Jesus fez isso com Pedro antes de qualquer manual de terapia existir. E note o que Jesus não fez. Não pediu explicação, não exigiu arrependimento público, não repassou os detalhes da traição. Apenas perguntou, tu me amas? E quando Pedro respondeu sim, deu a ele uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Augustus Nicodemos observou que Jesus não restaurou Pedro para a inatividade ou para o anonimato, restaurou-o para a liderança. O homem que negou 3 vezes se tornou o pregador do Pentecostes, onde 3.000 pessoas se converteram em um dia. Deus não apenas perdoou a falha, usou ela como fundação. E aqui a história de Pedro fala diretamente para quem já agiu contra o que mais ama. Primeiro, se você negou por medo, por pressão, por sobrevivência, você não é pior que Pedro. Você tem uma amígdala, você tem um sistema nervoso que foi desenhado para te proteger. O colapso sob pressão extrema não é evidência de fé fraca, é evidência de humanidade. Segundo, o olhar de Jesus para Pedro não foi de condenação, e o olhar de Jesus para você também não é. Romanos 8:1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, nem mesmo depois das 3 negações. Terceiro, a restauração de Pedro foi cirúrgica, 3 perguntas para 3 negações. Jesus não ignorou a ferida, foi direto nela. E isso é graça, não desviar da dor, mas entrar nela para refazê-la. Quarto, sua maior falha não cancela seu chamado. Pedro pregou no Pentecostes com a memória das 3 negações ainda viva. A vergonha que você carrega pode se tornar a profundidade que seu ministério precisa. Quinto, a fogueira da praia existe. Há um momento em que Jesus te leva de volta ao ambiente da sua falha, não para te destruir, mas para te refazer. Se você está nesse momento agora, não fuja. No fim das contas, Pedro não é o discípulo que falhou, é o discípulo que falhou e foi refundado exatamente na falha. A neurociência explica o colapso no pátio, amígdala sequestrada, sistema de sobrevivência ativado, valores temporariamente inacessíveis. A Bíblia explica o que a neurociência não alcança, um Deus que sabe da falha antes dela acontecer, que olha sem condenar e que usa uma fogueira na praia para desfazer o que uma fogueira no pátio destruiu. Se esse vídeo fez sentido, compartilha com alguém que está carregando uma negação, um momento em que agiu contra o que mais ama e ainda não conseguiu se perdoar. Às vezes a pessoa precisa saber que a fogueira da praia é real. E comenta aqui embaixo, você já negou algo ou alguém que ama e o que fez com isso depois? Jesus não apagou a fogueira do pátio, acendeu outra, na praia.